Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar aqui o nosso 16º vídeo, canal Show do Chico. Gostaria de trazer uma breve reflexão aqui sobre a questão do suicídio, o Setembro Amarelo. Dia 10 de setembro é mundialmente reconhecido como a data de prevenção ao suicídio. E aqui no Brasil a gente também tem essa campanha que é o Setembro Amarelo. Então se você conhece alguém que esteja passando por problemas que possam vir a trazer essa pessoa uma vontade de se matar, uma vontade de cometer o suicídio, tente ajudar da melhor maneira possível, seja com oração, seja com diálogo, seja com alguma outra forma de apoio, inclusive com auxílio de profissionais especializados, Então, vamos tentar ajudar as pessoas, é o nosso dever como ser humano, praticar sempre o bem e ajudar ao próximo. Vamos aqui ajudar o próximo, inclusive com nossas orações. Vamos ao Pai Nosso e também depois ao Salmo 23. E que nosso Senhor Jesus Cristo tenha sempre misericórdia de todos nós e que as pessoas não sucumbam a tal ponto de cometer suicídio, gente? Que a misericórdia seja espalhada aí pelo planeta, como já diz a nossa prece de Cáritas também. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, do mal. Amém. E agora o nosso Salmo 23, aquela abertura de caminhos, Aquela abertura de caminhos e, claro, também em oração para as pessoas que possam estar passando por problemas que acabem acometendo de uma certa forma a cabeça, Trazendo aí transtornos tão violentos que às vezes as pessoas acham que recorrer ao suicídio é a melhor maneira. E isso não é, gente? Não é a melhor maneira de resolver nenhum problema. Temos que orar por essas pessoas e clamar sempre, porque no Salmo 23 ele fala, que quando eu estou ali no vale da sombra da morte, que o Senhor possa me acolher com sua vara e seu cajado e me trazer a mentalidade novamente para que eu entenda que aquilo é um ato errado, aquilo é um ato que não vai me favorecer e muito pelo contrário, vai me prejudicar, tá certo? Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante a mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que assim seja. Gratidão. Amém. Gente, amanhã, dia 9 de setembro, a gente entra no Mercúrio retrógrado. Os astrólogos, as pessoas que entendem sobre o assunto, especialistas da área, falam que o Mercúrio retrógrado é aquele momento em que você vai travar um pouquinho a fala, você vai errar algumas palavras, vai sentir que o seu raciocínio está mais lento e, principalmente, eles recomendam que não assinem documentos que sejam muito importantes sem ler muito bem antes. Então, o Mercúrio retrógrado é aquele momento em que o planeta Mercúrio entra em retrogradação, ou seja, ele fica voltando em vez de fluir normalmente o ciclo planetário, então ele faz uma volta ao contrário, e isso traz para a gente aí transtornos astrologicamente falando, que podem afetar no raciocínio lógico. Então, às vezes, você vai fazer alguma coisa ali, se perde totalmente, não lembra mais o que ia fazer, vai assinar algum documento, leia várias vezes para não assinar nada errado, vai enviar um e-mail, presta atenção se você vai enviar errado, vai enviar uma mensagem por aplicativo de conversas, presta atenção se você vai enviar para a pessoa errada. Então, assim, Mercúrio retrógrado ele acaba afetando muito a nossa vida. Inicia-se amanhã, dia 9 de setembro, tá certo? Agora vamos ao nosso bate-papo jurídico de hoje. Gente, o bate-papo jurídico de hoje eu quero trazer para vocês a questão aí do uso capião. O uso capião que muitas pessoas falam uso campeão, Doutor, o senhor pode me ajudar aqui com o uso campeão? E não é o uso campeão, é o uso capião, tá certo? O uso capião nada mais é do que algumas modalidades, no total são 7 modalidades em que é permitido que a pessoa torne-se proprietária com registro de imóveis, no cartório, inclusive, de um bem em que ela passou um determinado período de forma pacífica,
e de boa-fé em um imóvel. Como são 7 tipos, eu vou especificar para vocês mais breve possível, para que o vídeo não se estenda muito, até porque a gente tem outros assuntos a tratar ainda, tá certo? Bom, o primeiro tipo aqui, o mais clássico de todos, é a uso capião especial urbana. Como é que ela se desenvolve? Ela é uma posse por 5 anos, tem que ser na zona urbana, obviamente, né? A área não pode ser superior a 250 metros quadrados. Então, qualquer coisa que seja superior a 250 metros quadrados não entra nessa categoria, que é a especial urbana. E, por último aí, tem que ser usado como moradia e o possuidor não tem outro imóvel. Ou seja, na especial urbana, você tem que ter uma posse justa e pacífica, ou seja, que não tem atrito com o dono do imóvel ou com qualquer outro vizinho, não, é uma posse justa e pacífica, ou seja, em paz. E ela tem que ser utilizada por 5 anos, pelo menos. O total do tamanho do imóvel, seja apartamento, casa, não pode ter mais que 250 metros quadrados e ela tem que ser usada como moradia, tá certo? E claro, gente, você não pode ter outro imóvel, porque se você tem imóvel no seu nome, como é que você vai alegar uso capião de outro imóvel, tá certo? Então esses são os requisitos da especial urbana. E vem agora a especial rural, que aí a gente já destaca que é em zona rural, obviamente. A posse também tem que ser por 5 anos, tá certo? A área não pode ser superior a 50 hectares. E a área produtiva pelo trabalho da família. E ele também não pode ter outro imóvel. Então, assim, no rural, além de ter menos que 50 hectares e também ter 50 anos, 5 anos de uso ininterrupto do imóvel, tem que ser utilizado não só como moradia, hein? Tem que ser utilizado para o sustento da própria família. Então você faz uma plantação, né? Milho, feijão, enfim, utiliza aquilo para trazer alimento para a família. Então tem uma função social aí envolvida. Essa é a especial rural, tá certo? Temos a ordinária. A ordinária, a posse, ela tem que ser no mínimo aí 10 anos continuadamente, não pode ser ininterruptos. Eu passei 2 anos, depois eu passei mais 3, depois eu passei mais 2, não. Tem que ser os 10 anos seguidos, ininterruptamente. Tem que ter sempre boa fé, justo título e apresentação de documentos do imóvel. Como é o justo título? Vamos imaginar o seguinte, né? Você comprou um imóvel, só que você não fez a escritura pública no cartório. Você só fez a escritura particular com reconhecimento de firma e a presença de 2 testemunhas no cartório. Isso é um justo título. Claro que é. Esse contrato que a gente chama vulgarmente de contrato de gaveta, ele é válido nessa posse ordinária. Só que você tem que ter no mínimo aí 10 anos no imóvel com boa fé, ou seja, ter o título de morador. Eu mando nesse imóvel, eu vou pintar a parede, eu vou trocar os móveis, eu moro aqui, eu mando aqui, é meu. E aí eu tenho um documento ali, um contrato de gaveta, um justo título desse imóvel, tá certo? Se não tiver esse requisito ali, não tiver nenhum documento do imóvel, então não é a ordinária. E sim a primeira, que é a especial urbana, se você já tiver pelo menos 5 anos de utilização do imóvel como dono, tá certo, gente? O uso capião, é um detalhe importantíssimo. Todas as modalidades das 7, que eu já citei, essa já é a terceira, né? Já vou participar aqui para a quarta. Então, todas as modalidades. A principal questão que o juiz vai fazer para você. Você era dono do imóvel, você agia como dono. Eu posso mudar essa parede, eu posso mudar aquela janela, eu posso pintar, eu posso trazer os móveis, eu posso martelar, eu posso usar furadeira. Então, assim, você era o dono do imóvel, você podia fazer mudanças nesse imóvel. Porque se você não agia como dono, fica difícil de provar, então, que você era possuidor, que você tinha uso capião, tá certo? Vamos agora para a coletiva. Coletivas são áreas urbanas, né? A ocupação por população de baixa renda para moradia. A área tem que ser superior a 250 metros, né? Enquanto a especial urbana tem que ser inferior, porque é para uma pessoa, né? Ou uma família específica. Na coletiva, a área já tem que ser superior a 250 metros, tá certo? E os possuidores não podem ter outro imóvel, claro. Então, é essas comunidades que a gente vê. As comunidades que vão se formando, né? Primeiro é lona, depois eles fazem de madeira e, por último, eles fazem de alvenaria. Então, se passado 5 anos ininterruptos ali naquela comunidade que se formou, então ela já tem direito ao uso capião, se for superior a 250 metros quadrados, tá certo? Se a ocupação também for para moradia, tá bom? E vamos aqui na especial familiar, que é a nossa quinta
quinta usucapião que é permitida fazer pela legislação brasileira. Gente, usucapião ela é tão importante que ela está na Constituição Federal. Pois é, ela tem lei própria, que é a lei, só confirmando aqui para vocês, é a lei 6.969 de 1981. Ela está no Código Civil também a partir do artigo 1238 e 1242 e seguintes, e ela também está na nossa Constituição Federal, porque é um assunto muito importante, mexe com propriedade, né? Tudo que mexe com propriedade, imóveis principalmente, é necessário aí ter sim bastante regulação para que as pessoas tenham amparo, né, de uma certa forma. Então, o usucapião ele tem vários aspectos legais que você pode pesquisar, procurar, inclusive essas dicas que eu acabei de dar aqui para vocês. O especial familiar, ele é o seguinte, ele é posse exclusiva e ininterrupta por 2 anos. A posse tem que ser exclusiva e não pode ter interrupção por no mínimo 2 anos. O imóvel também é urbano e até 250 metros quadrados, tá certo? O ex-cônjuge ou ex-companheiro abandonou lá e você utilizou para seu sustento, ali, sua moradia de sua própria família, e claro, não pode ter outro imóvel. Gente, essa questão de não ter outro imóvel e agir como dono são os principais requisitos da usucapião. Não interessa se você tem lá os 5 anos ou os 10 anos, dependendo da modalidade, se você não agia como dono. Se tinha uma pessoa que mandava ali, se você estava como um caseiro, se você estava como um cuidador do imóvel, se você era uma pessoa que morava, aspas, de favor, não paga o aluguel, mas estou pagando as despesas do imóvel, então não é usucapião, tá certo? Você tem que agir como dono, você não tem que dar satisfação a nenhuma outra pessoa, e além de agir como dono, você ainda tem que não ter nenhum outro imóvel naquele lugar, senão não tem como você se classificar aí para usucapião, tá certo? O usucapião é destinado a pessoas que não têm condições de comprar um imóvel, entraram em algum imóvel ou entraram em algum terreno, construíram e fizeram moradia dele pelo determinado tempo, de acordo com uma das 7 categorias que você vai utilizar para ingressar com o pedido de usucapião. Lembrando que o pedido de usucapião é judicial, tá certo? Então, especial familiar é quando um dos cônjuges, por exemplo, abandonou o lar. Ele era dono, um dos donos, né? Só que ele abandonou o lar. Então, o outro cônjuge que ficou com os filhos, ele utilizou aquele bem para moradia. Então, se ele utilizou por mais de 2 anos, né? O outro cônjuge que abandonou lá não tem direito. Essa é a especial familiar. E vamos à extraordinária agora. A extraordinária, ela é a posse do imóvel por pelo menos 15 anos, sem interrupção e nem oposição, e independe de título de boa-fé. Bom, aí independe de título de boa-fé. Ou seja, se você entrou de má fé nesse imóvel, por exemplo, eu tenho um apartamento na praia que eu só vou de vez em quando nele. Vamos imaginar essa hipotética situação. E aí a pessoa lá observou que o dono do imóvel só vai de vez em quando. Então ela pode usar de má fé e invadir aquele imóvel, certo? Se ela permanecer naquele imóvel por 15 anos, sem interrupção, ela pode conseguir aí a posse extraordinária, né? O usucapião extraordinário. Então tem que ter muito cuidado, viu, gente? Inclusive, eu tenho um amigo meu que tinha um imóvel na praia e ele passou por alguns perrengues, porque uma família invadiu e tinha um cadeirante nessa família. E aí o Ministério Público interviu e aí ele teve muita dificuldade de conseguir a reintegração de posse. E quando conseguiu, o imóvel estava daquele jeito, né? Completamente detonado. E todas as taxas com a prefeitura, taxas ambientais, por ser na praia, né? Taxas ambientais, taxas com a prefeitura, IPTU, tudo, ele teve que pagar tudo daquele montante de anos, teve que renegociar tudo na prefeitura, e foi bem complicado. Então assim, se você tem um imóvel que você não pode estar sempre nele, ou coloque alguém para morar, faça um contrato, ou alugue, mas assim, tenta se precaver, porque é muito delicada a situação, tá certo? E por último, o usucapião dos bens móveis. Pois é, bens móveis você também pode pedir usucapião, tá certo? Se você achou que um móvel aqui, por exemplo, estava passando na rua e jogaram ali uma geladeira, só que por erro, por engano, não tem problema. Se você achou esse imóvel e ele está de boa fé, se você possui ele por pelo menos 3 anos, você pode sim ter o usucapião dele. O usucapião de imóveis, gente, ele não é muito utilizado, sabe por quê? Porque como é que você vai provar que foi aquela pessoa que achou, né? Também tem isso. Então, só a título de exemplo ali.
achar um carro, por exemplo, na rua já vai ser mais difícil, né? Porque alguém não vai deixar seu carro aí abandonado para você achar e alegar uso capião, até porque tem registro em Detran, em PVA. Então é mais para móveis mesmo, né? Se você entrou no bem, você não ficou os 5 anos naquele bem, você só ficou 3 ininterruptos e você pegar os móveis daquele bem, dificilmente a pessoa vai conseguir reaver esses móveis, porque você ficou 3 anos com o bem móvel, você ficou com os móveis do apartamento ou da casa por 3 anos, então você tem direito, gera direito ao uso capião dos móveis. Pois é, por incrível que pareça, gente. E aí, se vocês quiserem saber mais também sobre o assunto de uso capião, que é um assunto extensivo, claro, com certeza, né? Não é só esses detalhes, tem muito mais. É aquilo que eu falei para vocês. Lei 6.969 de 1981, Constituição Federal também tem, Código Civil a partir do artigo 1238 e o novo Código de Processo Civil também menciona, entre outras leis ordinárias e extraordinárias, porque como são 7 tipos, no mínimo, aí de uso capião, que eu expliquei aqui para vocês, existe realmente um regulamento muito grande para abranger todas essas informações, tá certo? Bom, eu quero conversar aqui com vocês agora sobre a nossa dica de viagem, que é Jericoacoara, no Ceará. Gente, Jericoacoara, a pessoa já passa 2 horas só para pronunciar, né? Jericoacoara. Brincadeiras à parte. Então, as pessoas, o que elas fizeram? Abreviaram, né? Brasileiro ama abreviar. Então, como o brasileiro ama abreviar, por exemplo, eu mesmo, Francisco. Francisco é Fran ou é Chico? Não tem Francisco, não existe Francisco. Então, o Jericoacoara virou Jeri. Então, Jeri, ele é maravilhoso. É assim, gente, são moradores ali, a maioria são pescadores, né? Tem muita gente que é pescador. Claro que hoje em dia, né, atualmente, Jericoacoara já cresceu muito, se expandiu bastante. E aí tem uma rede hoteleira, tem outros investimentos, tem bastantes restaurantes, bares. Só que iniciou-se tudo como uma vila de pescadores, né? Hoje já tem até aeroporto regional. Inclusive eu desci no aeroporto regional de Jericoacoara. É uma dessas fotos aí que tem no início do vídeo, é do aeroporto, então é um aeroporto muito bonito, bem conservado, bem bacana a estrutura que eles fizeram. Só que do aeroporto para Jericoacoara, você tem que ir de 4x4, né, aqueles carros 4x4, porque não tem condições de van ou de carro pequeno, gente, é muita areia, muita pedra, é uma estrada bem difícil. Então tem que ser carros picape, né, que são os carros utilizados lá em Jericoacoara. E inclusive eles que moram lá, dentro das picapes, eles gostam de uma e não de outra marca, porque uma marca não consegue subir as dunas, outra marca que consegue. Mas eu super indico Jericoacoara. Se você puder, né, se for possível, ao seu bolso principalmente, descer no aeroporto de Jericoacoara é bem melhor, porque de lá até Jericoacoara, numa 4x4, né, numa picape, você vai demorar uns 40 minutos, tá certo? E se você for de Fortaleza, você vai ter umas 4 a 5 horas. Jericoacoara, ela tem taxa ambiental, então você paga por dia, são R$5 por dia de permanência, tá certo? A taxa ambiental você paga previamente no site da Prefeitura de Jericoacoara, emite o boleto, paga e leva o comprovante, tá certo, gente? É o ideal que você leve o comprovante, se não conseguir imprimir, mas que leve pelo menos para mostrar os guardas lá, os fiscais que ficam na entrada da vila de Jericoacoara. Se você não tiver como comprovar que você pagou a taxa, você não vai entrar, ou vai ter dificuldades para entrar, tá certo? Porque vai ter que pagar ali no ato também, é possível pagar no ato, e que bom que é possível, né? Porque muita gente acaba não pagando pela internet. Bom, as atrações de Jericoacoara são muitas, né? Primeiro a Duna do Sol. A Duna do Sol, ela já fica muito próxima ali do centrinho de Jericoacoara, e é uma duna, como já diz, é Duna do Sol mesmo, que você consegue pegar o pôr do sol inteirinho de lá. É linda, maravilhosa, só que é muito lotada. Tem muita gente na duna. Então, quando vai dando assim umas 4 horas da tarde, que o sol lá costuma se pôr, quando eu fui, em torno de 5h40 da tarde, mais ou menos, 15 para as 6. Então, às 4 da tarde, muita gente já está indo para a duna para pegar o melhor local ali, ficar mais acessível para tirar uma foto mais bacana. Então, a Duna do Sol, te recomendo, e é o ponto turístico ali muito visitado todas as tardes, inclusive. Segundo ponto turístico, assim, muito famoso e muito visitado também é a Pedra Furada. Muita gente fala que a pedra é furada porque ir até ela é uma grande furada. Bom, depende do ângulo. Há pessoas que vão amar, há pessoas que não vão amar tanto assim. Por quê? Tem muita fila para você tirar uma foto dentro do arco que forma, né? Porque a pedra é realmente furada. Então, são 2 pedras aqui, ela forma um arco. Esse arco, então, para você ficar debaixo dele, tirar aquela foto linda, bacana, com o pôr do sol do lado e tal, a praia aqui do outro lado,
você vai pegar uma fila aí. Olha, quando eu fui, pelo menos umas 50 pessoas na tua frente, dependendo do horário. Tem horário que é pior, tá certo? Então o pôr do sol geralmente é bem pior. Tem fila lá quilométrica. Então tem que ter muito cuidado com essa questão, por isso que as pessoas falam que é uma furada. Mas na verdade a pedra furada é um dos símbolos de Jericoacoara, né? Quando você fala Jericoacoara, as pessoas já lembram da pedra furada, tá certo? Bom, um outro passeio muito legal é o passeio onde você vai aos mangues, que tem como você tirar foto nos balanços onde são suspensos bem alto e você consegue ficar até de cabeça para baixo, tá certo? E tem as lagoas, tem dunas onde tem as lagoas e tem também um esquibunda, que é parecido com o de Natal, que é onde você sobe lá no teleférico e desce, e cai na água, cai na lagoa, então é refrescante, né? Porque você está naquele sol enorme lá de Jericoacoara, aquele calor. E uma outra grandiosa atração que se tornou atração graças ao Bruno Gagliasso, né, o ator, que foi o primeiro que visitou lá, famoso, claro, o buraco já existia, mas ele deixou famoso, ele postou nas redes sociais e ficou famoso, é o buraco azul, que na verdade a água não é azul, é uma pigmentação que eles colocam, é artificial, e também o barro, né, do fundo dessa lagoa, ele consegue deixar a água um pouco mais nessa tonalidade e com a pigmentação artificial que eles colocam, a água fica completamente azul. Por isso que chama-se de buraco azul. Comida em Jericoacoara não é muito barato, não vou mentir para vocês, mas também não é tão caro assim. São acessíveis, vamos dizer assim. Então, quando você se programar para ir em Jericoacoara, já deixa aquele valorzinho bacana reservado para alimentação, tá certo? E Jericoacoara é plástico zero, então não pode utilizar plástico a todo momento lá, tá certo, gente? As coisas lá não tem nem sacola, por exemplo. Você vai no supermercado, você tem que comprar uma sacola ou de papel ou a sacola retornável, porque a de plástico não tem. Bacana, né? Iniciativa aí para o meio ambiente, tá certo? Vamos continuar aqui o nosso vídeo, então. E eu trouxe para vocês a nossa carta de tarô. Nossa carta de tarô de hoje é aquela carta que não é muito bacana quando ela sai para o consulente, né? É o 5 de paus, tá vendo aí, ó? 5 de bastos. O 5 de paus, gente, ele reflete muito a questão de conflitos, né? Bom, conflitos. Infelizmente, o 5 de paus, quando ele sai para o consulente, ele está trazendo ali a informação de que possa ter conflitos em meios de ambiente de trabalho, ambiente familiar. Então tem que ter muito cuidado e até nas próprias amizades, né? Alguma pessoa fala alguma coisa que você não vai gostar e você vai querer tentar rebater a informação. Então o 5 de paus, quando ele sai para o consulente, ele traz essa informação aí do conflito. Evite a qualquer custo. Em vez de conflito, e como está muito calor esses dias e a umidade do ar baixou muito, tome água. Olha, eu super indico, vai valer a pena vocês tomarem água, viu? É isso aí. Bom, a nossa dica então aqui de filme, né? Só pegando aqui para vocês para que a gente possa agilizar. A nossa dica de filme, gente, é um filme muito bacana que vai fazer vocês chorarem bastante. Para quem gosta aí de chorar, principalmente, né? As pessoas têm mais facilidade. É o filme A Cabana, que inclusive tem um livro que é best-seller mundial, né? São milhões de exemplares vendidos. Então, A Cabana, ela tem um filme, o filme está disponível no Star Plus, né? E ela remete ali à questão de um assassinato de uma criança, né? E o questionamento do pai para com Deus. Cadê Deus? Onde está Deus que não viu quando assassinaram a minha criança? E aí o filme vai ter um desenrolar maravilhoso para te explicar o que Deus realmente faz nessas situações quando criancinhas, por exemplo, são assassinadas, né? De forma brusca e violenta. Então, é muito bacana o filme. E o livro também. Eu já li o livro e já assisti o filme. E o filme também, na minha opinião, ficou muito fiel, gente. Muito fiel mesmo ao livro. Tá certo? E a dica de série de hoje é a série Ruptura. Ruptura está entre umas das melhores séries de 2022, por incrível que pareça. Ela está disponível no Apple TV Plus. A Apple, né, a gigante dos iPhones, a fabricante dos iPhones, ela tem um streaming próprio, que é o Apple TV Plus. E lá temos a série Ruptura. Ruptura o que é? Bem bacana, gente. É muito inteligente a série. É uma série inteligentíssima. Por quê? A Ruptura, ela trata de pessoas que são implantadas chips no cérebro e são divididas em num agente duplo, vamos dizer assim. Quando ela está no trabalho, ela só lembra de coisas do trabalho. Quando ela está fora do trabalho, ou em casa, ou em festas, enfim, nos descansos dela de folgas, fim de semana, ela só lembra daquelas coisas do fim de semana. Então, por exemplo, se a pessoa trabalha das 8 da manhã às 18,
Naquele período, ela só tem acesso a informações do trabalho, colegas de trabalho, o nome dela lá dentro do trabalho, as funções dela lá. Quando dá 18 horas que ela passa o crachá para sair da empresa, ela não lembra mais nada de dentro da empresa, ela só lembra do que das informações agora externas. Então é como se eles criassem uma dupla personalidade através desse chip. Só que aí os funcionários começam a descobrir essa informação e aí vem as reviravoltas, que claro eu não vou contar para vocês, vocês vão ter que assistir. Então Ruptura na Apple TV+, né, Apple TV Plus, para quem gosta aí do inglês, é bacana de vocês assistirem. Gente, a gente não gosta de conflito, a gente gosta de dinheiro. Então hoje eu trouxe para vocês dicas sobre dinheiro, que é o banho da folha de louro. O banho da folha de louro é o seguinte: você vai pegar 7 folhas de louro, vai colocar num caneco aí com água, com pelo menos aí 1,5 litro a 2 litros. Quando ferver, você vai adicionar folha por folha contando aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai esperar ferver por 3 minutos e aí você vai abafar. E aguardar esfriar e tomar o banho na temperatura que você agrada. Claro, antes você vai tomar o banho de higiene pessoal, com shampoo, com sabonete. Não se seca, né? Se enxagou, mas não se seca. E depois você joga esse banho do pescoço para baixo. Tem alguns sites que recomendam jogar na cabeça. Porém, eu, Francisco, não recomendo. Eu recomendo vocês banho na cabeça apenas o banho de Oxalá, nas sextas-feiras, que é o banho de boldo. O banho de folha de louro, o ideal é que jogue apenas do pescoço para baixo. E no momento em que você estiver jogando do pescoço para baixo, você pode fazer algumas orações. Quais orações eu indico? Oração do Ho Oponopono ou Salmo 23, ou as duas. Se você for jogando água devagar, dá tempo você fazer as duas orações. Ho Oponopono, como é que você pode fazer? Pode começar assim: dinheiro inesperado, que vem de fontes inesperadas, eu sinto muito por tudo, me perdoe por tudo, eu te amo muito, sou grato por tê-lo na minha vida. Ou o Salmo 23, né, que a gente já faz aqui em todos os nossos vídeos, que é para abrir os nossos caminhos. Prosperidade a gente precisa e quer. E agora, 3 superstições sobre dinheiro. Eu não sei se vocês tiveram acesso a essas informações, os mais velhos, né? Os avós de vocês, os pais, mas os meus pais, meus avós sempre comentavam sobre essa questão de superstição. Aquilo que você acredita ou não acredita, mas que possa influenciar sim na sua vida. Com relação ao dinheiro, eu trouxe 3 aqui para vocês. A primeira superstição: nunca deixe bolsas ou carteiras que tenham dinheiro no chão. Por quê? O chão passa muitas pessoas, pisam muitas pessoas e tem todas as energias presas ali. Então, se você vai na casa de alguém, ou deixa no seu colo mesmo, ou no bolso, se for a carteira, no caso dos homens, ou mulher também, né, que usa a carteira mais simples, ou pede para colocar na cadeira, na mesa, mas nunca coloque no chão. Essa é a superstição primeira. A segunda superstição é do café. Por muito tempo, gente, o Brasil teve a política do café com leite, só tinha presidentes ou em São Paulo, que produzia muito café, ou em Minas Gerais, que produzia o leite. E o café é símbolo de riqueza, símbolo de dinheiro, porque eles eram muito ricos, né, as grandes fazendas de café. E aí, então, a segunda superstição é: quando você for tomar café, nunca limpe, raspe o fundo do copo, né? Então, deu aquela última golada, deixa um pouquinho ali no fundo do copo, porque aí atrai prosperidade, atrai riqueza para você. Nunca limpe o copo, né? Nunca tome até o último gole sem deixar nada no fundo. E a terceira e última superstição de hoje é a da meia. Sempre que for estender meia, nunca coloque a meia de cabeça para baixo. Sempre coloque ela com aquela entrada do pé, né? Pra gente colocar o pé na meia, sempre para cima e aberta. Por quê? Porque aí a prosperidade, né? Como a superstição diz, a prosperidade ela vai entrar na sua vida ali pela meia. Se ela encontra a meia então virada para cima, ela entra. Se ela encontra a meia de cabeça para baixo, ela não vai entrar. Tá bom? Gente, para encerrar o vídeo de hoje, eu trouxe um assunto polêmico, né? Em vez de uma história, eu trouxe um poema. E o poema é bem polêmico, porque é os 12 do Zodíaco. Vou pegar aqui para vocês rapidamente. Os 12 do Zodíaco os signos, exatamente. Os signos aí, não sei se vai agradar todo mundo, porém, como eu fiz curso, né, de astrologia, estudei todos os 12 signos, os planetas, as conjunções e tudo, até dei a dica do Mercúrio retrógrado, né, que vai começar amanhã, então eu fiz com base ao que eu estudei. Então o que eu estou falando aqui não sou eu que estou falando exatamente, é o que eu estudei, são os livros, as apostilas que falam sobre a astrologia, sobre o zodíaco, sobre o horóscopo, né, que trazem essas informações. Então vamos lá. Eles são independentes, também são muito agressivos, briguentos e batalhadores, por muitas vezes assertivos,
Não brinque com arianos. Você não sabe onde está entrando, saiba que são competitivos. Os taurinos são objetivos, gostam de praticidade. Afetuoso, apaixonado, intenso, buscam por estabilidade. São muito apegados, perder não é resultado e preferem sempre a verdade. Esse aqui é dualidade. Múltiplas personalidades. Tem muita curiosidade, comunicam com facilidade, são ansiosos e impulsivos, geminianos nativos, têm muita estabilidade, muita instabilidade. São regidos pela lua, sensíveis e emocionais, criam laços duradouros, gostam de estrutura e paz, são fortes e apaixonados, mas tenha muito cuidado, canceriano é muito sagaz. Espelho não pode faltar, esse quer constelação. Amam ser admirados, gostam de chamar atenção, se você não aplaudir, os leoninos vão te explodir, sem nenhuma compaixão. Esses aqui gostam de dinheiro, de estrutura e segurança. Amam o conhecimento, têm bastante esperança. São discretos e fechados. Virginianos são complicados, mas o que querem alcançam. São muitos relacionamentos, querem equilíbrio e harmonia. Com um mix de sentimentos, a balança sempre pendia. São gentis e bem educados, mas quando ficam mal-humorados, os librianos nem sorriam. Vem aí os escorpianos, amam sexo e dinheiro. São possessivos e vingativos, mas também são verdadeiros. Quando estão desconfiados, fazem mistérios calados, enfrentam o mundo inteiro. São pessoas exageradas, arrogantes e indiscretos. Agressivas com suas verdades, se não gostar já segue reto. Gostam muito de aprender, os sagitarianos querem ser o que sempre está certo. Quer um lugar ao sol, custe isso o que custar. Capricorniano não estão com tempo para brincar, ambiciosos e poderosos. Podem ser parceiros amorosos, mas se você colaborar. Aquarianos são frios, livres e muito rebeldes. São curiosos e agitados, não conseguem ser leves. Querem muito vencer, não gostam de nada perder, seus relacionamentos são breves. Por fim chegam os piscianos, perdidos em seus oceanos, místicos e desconectados, sem apego aos mundanos. Generosos e intensos, com intuição fica tenso, por muitas vezes insanos. Isso aí, os 12 do Zodíaco é poema baseado em estudos astrológicos que eu fiz, claro, né? Para escrever o poema, para não ficar uma coisa leviana, obviamente, né? Jamais tá acusando esse signo de ninguém que é assim ou assado. E também trazer essa informação para vocês aí, o meu aparato poético, e está disponível na minha página do Facebook, tá certo, gente? Muito obrigado a todos vocês, fiquem com Deus, uma semana que está apenas começando, né? Afinal, hoje é segunda-feira, se cuidem, que Deus abençoe a todos nós, hoje e sempre, que assim seja.